Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Ednardo, Ed. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Eu estou aqui no Espírito Santo, local onde eu vim fazer uma visitação para os meus filhotes, entregar 2 mochilas com roupinhas e, mais uma vez, a genitora, a minha ex-companheira, decidiu que eu não posso ver meus filhos porque seria uma visita muito breve, ia bugar a cabecinha deles. Ela queria que eu ficasse mais tempo, então ela não deixou eu vê-los. Para quem não sabe, durante as visitações, eu tenho a obrigação de comunicá-la com uma semana de antecedência. Se for uma situação em que eu vou retirar as crianças da cidade, tenho a obrigação de avisar com 24 horas de antecedência, quando eu vier passar o dia com eles, e não tenho nenhuma obrigação de avisá-la quando eu vier apenas fazer uma visitação, dar um abraço, passar algumas horas, trazer alguma coisa, como é o caso agora. Então, eu não precisaria nem avisar, mas ainda assim avisei. Eu soube que ela iria para o Minas Beach, como ela mesma comunicou, ela ia para o Minas Beach ontem, então não faria sentido eu vir ontem. Só que na sexta-feira ela falou que não iria mais para o Minas Beach, então eu decidi trocar minha passagem, eu viria sábado à noite para chegar domingo de manhã, e aí resolvi vir no sábado de manhã, cheguei aqui sábado à tarde. E aí quando eu cheguei, ela avisou que não estava na cidade, não quis informar o endereço onde as crianças estavam, só que ela deveria ter informado, né? Ela não pode se recusar a informar onde as crianças estão. E aí agora de manhã, quando eu fui lá entregar as roupinhas, né, ela não atendeu as ligações, eu pedi uma pessoa aqui no hotel para ligar, pedi ajuda ao motorista do táxi para poder ir lá entregar as mochilas e chamar ela na casa dela, né? E fiquei respeitando lá a mentira protetiva. Gente, eu tenho total liberdade para chamar essa medida protetiva de mentira protetiva, por uma razão muito simples. A medida protetiva, ela foi fundamentada numa mentira. Essa mãe foi lá na delegacia, contou uma mentira para conseguir essa medida protetiva. Então, e aí é o seguinte, ela conseguiu a medida protetiva em 24 horas, mas em 5 meses foi o tempo que levou para a juíza reverter e fazer a medida protetiva cair em relação às crianças, né? Então, apesar de não concordar e achar absurda, né, eu respeitei a medida, né? Então, decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre, né? Mas não sou obrigado a concordar e exerço aqui o meu direito à liberdade de expressão previsto na Constituição. O que está acontecendo é um uso indevido da Lei Maria da Penha para cometer alienação parental. E todas as instituições envolvidas, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, o próprio Poder Judiciário, a promotora do Ministério Público aqui da região, eu tenho total segurança de falar o que eu vou falar aqui agora e afirmar que essas instituições, elas estão sendo coniventes com a situação, estão sendo negligentes, totalmente omissas, estão cometendo aí uma violência institucional porque elas não agem como deveriam. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte, que as crianças, os direitos delas têm que ser absoluta prioridade para as instituições e para a sociedade de um modo geral. E o que está acontecendo na nossa sociedade é justamente uma superproteção à mulher. Não estou aqui desmerecendo o direito das mulheres, as mulheres têm que ser protegidas sim, está acontecendo muito feminicídio sim, está acontecendo muita violência, mas o que eu quero dizer aqui, eu tive todos os motivos nesses últimos 2 anos para perder a cabeça e agir com violência. No entanto, eu não agi assim, eu preferi agir de uma forma mais tranquila, mais calma, estou gravando aqui agora, mas é absurdo a maneira como os policiais agem. E os policiais disseram para mim ontem na delegacia o seguinte, que se eu for lá e ficar atormentando a mãe, como tem uma medida protetiva, eu posso ser preso. Mas em função dela estar descumprindo a decisão judicial que existe hoje, em função dela não estar respeitando os direitos das crianças, eles não podem fazer nada. Então, gente, olha que absurdo. Como que um policial pode agir num caso em que acontece alguma coisa contra a mãe, mas não pode agir quando acontece um absurdo desse em relação às crianças? Então, assim, a própria situação, o próprio sistema, o poder judiciário, a maneira com que se age, favorece, fomenta
incentiva com que as pessoas ajam com violência, porque é humanamente impossível um pai aguentar uma situação como essa. Na minha situação aqui, eu vim de Belo Horizonte, eu viajei 380 quilômetros, uma viagem cansativa. Eu saí de lá ontem 8h30 da manhã, cheguei aqui umas 5 horas, cheguei 3h30 da tarde. Mas aqui na cidade aí tem um outro ônibus, né? Aqui eu devo ter chegado mais ou menos umas 5 horas. Então, assim, é o dia inteiro viajando, é cansativo, é o esforço, né? E aí chega aqui, a mãe decide que eu não posso ver as crianças, porque só um pouquinho, eu não posso dar um abraço, né? E é assim que funciona, cara. Eu acredito que, aos olhos do Conselho Tutelar, eu sou um pai que estou tentando tomar a guarda das crianças. Aí acho que é isso que eles pensam. Eu gravei a ligação aqui do Conselho Tutelar, e aí na ligação o conselheiro disse que toda vez que eu ligo, eu arrumo confusão. E aí, durante a ligação, o conselheiro tutelar insinuou que eu estava... como é que ele falou? Que eu não avisei que ia vir. Então o cara nem sabe, né? Ele nem sabe o que aconteceu e está insinuando. Ele afirmou que eu não avisei. Ele nem sabe. Ele nem sabe aquilo que eu expliquei no início. Eu não tenho obrigação de avisar, mas ainda assim eu avisei. Então ela sabia, ela sabe que eu estou aqui. Então ela está fazendo isso propositalmente. E mais uma vez, eu fiz um vídeo, esse vídeo vai estar completo lá no YouTube, mostrando toda a situação. Eu invoco aqui agora o artigo 188 do Código Civil, que diz o seguinte: não comete ato ilícito aquele que age em legítima defesa dos seus direitos. Então, eu vou postar esse vídeo aqui, vou denunciar toda a situação. Essa denúncia serve para a Polícia Militar, para o Conselho Tutelar, para a promotora do Ministério Público, para os magistrados que estão envolvidos no caso. Gente, a gente não tem que ter medo de juiz, não. O juiz não está acima da lei, não. O juiz tem que cumprir a lei. O juiz que se recusar a cumprir a lei e olhar para a lei, para a legislação, que for omissa em relação ao direito das crianças que estão envolvidas nesse caso, eles têm que responder. E a sociedade, de um modo geral, tem que começar a tomar consciência disso. A gente está super protegendo as mulheres. Uma mulher hoje vai na delegacia, conta uma mentira, ferra a vida de um pai trabalhador que paga pensão, um pai honesto, e fica por isso mesmo. Isso tem que acabar. E arrisco a dizer que isso não apenas ferra a vida do pai, é uma super proteção indevida às mulheres, exagerada às mulheres. E é tão absurdo isso, cara, que nossa, assim, é lamentável. É lamentável. Então, e isso fomenta a violência, né? Não só super protege, ignora, negligencia o direito das crianças, como, na minha opinião, causa ainda mais uma situação de instabilidade, de insegurança, de violência. Isso é um estímulo da violência. A própria justiça faz uma determinação judicial, a mãe não cumpre e não acontece nada. E aí, de acordo com o Conselho Tutelar, o meu papel tem que ser entrar na justiça. Então eu vou lá gastar meu dinheiro na justiça, né? Sendo que o sistema aqui, comprovadamente, ele não funciona, ele é totalmente desfavorável ao pai. E não somente ao pai, ele é desfavorável, completamente desfavorável às crianças. Esse que é o ponto, esse que é o meu motivo, a minha motivação. O que eu estou fazendo aqui, gente, não é por mim, não é por mim. É pelas crianças, por outras pessoas que vão olhar para esse caso, vão assistir tudo isso e falar assim: opa, cara, eu não posso deixar meu caso chegar nesse ponto. Então, assim, cuide da sua inteligência emocional, cuide dos relacionamentos que você tem com as pessoas aí que você se relaciona, com a sua ex-companheira, com o seu ex-companheiro. Não deixe chegar nesse ponto, gente. Se chegar na justiça, vocês estão ferrados. É uma situação ruim para o pai, para a mãe e, sobretudo, para a criança. Isso pode destruir a formação psicológica da criança. Então, esse é o meu motivo de estar fazendo isso aqui. Se alguma autoridade aí entender que eu estou exagerando, que eu estou fazendo isso aqui para expor, não é minha intenção expor. Eu vou tentar editar aqui para não identificar aqui as pessoas envolvidas, né? Mas eu vou gravar e vou postar. Porque o meu propósito fazer isso, gente, levar isso aqui ao máximo de pessoas possível. Assim como eu, tem milhares de pais vivendo a mesma situação, pais que são honestos, pais que pagam a pensão,
Só que quando se vê numa situação dessa, o cara não consegue se controlar emocionalmente, porque é o filho dele que tá ali. O cara ralou o mês inteiro para pagar a pensão. E aí quando ele vai fazer uma visitação, a mãe não deixa. Tem o caso de um pai, gente, que tá lá no canal alienação.parental.brasil. É um dos maiores canais de alienação parental que tem. Tem vários casos denunciados lá. Meu próprio caso, se esse canal quiser postar lá, eu autorizo. Pode postar, porque é absurdo. Mas tem um caso lá nesse canal de um pai cuja a ex-companheira foi à delegacia e deu uma falsa queixa de estupro. Ele disse que esse pai estava estuprando a criança. Então, olha que absurdo, olha o ponto que chegamos. E esse é um caso, o meu caso é outro. Então, são 2 casos em milhares. Sabe quantos casos mães que detêm a guarda das crianças estão indo até a delegacia mentir, ou inventar uma situação, ou forjar uma situação que desfavoreça o pai daquelas crianças, que está ali legitimamente tentando fazer uma visitação. E é claro que a gente não pode generalizar. Tem casos de pais que são usuários de droga, tem questões muito piores envolvidas. Mas o que eu quero demonstrar aqui é que um pai honesto, trabalhador, que paga pensão, nunca atrasei nenhum dia de pensão, que tenta agir dentro da lei, ele não consegue, cara. Todo o sistema favorece em defender as mulheres. Mais uma vez, o meu discurso aqui não é contra as mulheres. Acho que tem que ter sim uma proteção à mulher, mas não dessa forma exagerada. Não se sobrepondo ao direito de 2 crianças, no meu caso são 2 crianças, indefesas, inocentes, que não tem nada a ver com isso. E quando eu venho fazer uma visitação, é essa palhaçada, cara. Gente, vocês não têm ideia do que eu já passei aqui. A gente separou em janeiro de 2021, estamos agora em janeiro de 2023. Já mandei um monte de e-mail lá para a promotora do Ministério Público e ela simplesmente não faz nada. Nada, absolutamente nada. E a visão que eu tenho é que ela entende que eu sou um pai que estou tentando tomar a guarda das crianças. E, mais uma vez, não é esse meu objetivo, né? Mas eu já tentei fazer de tudo aí que eu podia ter feito para poder não levar para a justiça, né? Mas, infelizmente, não tem outro caminho, não. O cara tem que gastar dinheiro, aí ele tem que tirar dinheiro do próprio sustento, né? Porque é aquilo que eu sempre falo. Um pai que não tem dinheiro... O que acontece? Ele tem a defensoria pública. Um pai que tem muito dinheiro, ele vai pagar advogado. Mas quem é a classe média que está no meio termo ali, que está pagando conta, que está pagando pensão, que é igual o gasto para fazer as visitações aqui, o cara tá ferrado, velho. Você tem que fazer empréstimo, tem que tirar do seu sustento ali. Às vezes é um dinheiro de uma viagem, eu poderia usar para fazer uma viagem com as crianças. Vou ter que gastar dinheiro com o advogado. Então é lamentável. Eu espero ter colaborado aí com pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa assistir esse vídeo, se identificar, eu já vou ter cumprido a minha missão. E por fim, eu quero deixar uma sugestão, gente. O canal alienação.parental.brasil tá cheio de informação lá. Conheça seus direitos, tem advogados lá dando orientação. E é engraçado que todo vídeo que eu vejo lá eu me identifico, né? Porque eu vivo isso, eu passo situações parecidas aqui, semelhantes. Então vai lá, curte, comenta, dá uma lida lá no material, defenda seus direitos, você que é pai solteiro e que está passando pelo mesmo, defenda seus direitos, eventualmente você que é mãe solteira e não tem a guarda do filho por alguma razão, também conheça seus direitos, tá? Eu acho assim, no mínimo, eu moro em outro estado, né? No mínimo as videochamadas deveriam estar sendo feitas, e elas não são feitas da forma como determina o acordo judicial. Então é lamentável, gente. Então você que quer uma fonte de informação confiável, com informações aí sobre seus direitos aí numa situação de separação, de alienação parental, né, com criança envolvida, fica essa dica, vai lá, segue o canal, curte, compartilha, manda para uma pessoa, vamos fazer esse movimento crescer para que essa informação chegue a pessoas que precisam, que às vezes não têm conhecimento, não tem tempo de ficar pesquisando a lei, nem às vezes não tem até dinheiro para contratar um advogado, etc., né? Que essas pessoas possam exercer a sua cidadania, garantir o direito de convívio familiar e o melhor interesse aí das nossas crianças. Valeu, pessoal, perdoe o tamanho do vídeo, mas espero ter contribuído aí de alguma forma, tá bom? Valeu, fui!